Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Pega o Evangelho, abre em Mateus e vamos ver o que está escrito no capítulo 3, versículo 11. E assim que você achar, olha ao teu lado. Pode acontecer que tenha uma visita ou alguém no nosso meio sem a palavra de Deus. Eu quero que você se aproxime desta pessoa, mesmo não a conhecendo, e divida com ela a leitura que nós vamos fazer agora. Já acharam? Está escrito o seguinte: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Preste atenção, eu vou reler. Quem está falando isso é João Batista. Ele estava batizando as pessoas ali no Rio Jordão, batizando com água. E as pessoas até estavam se perguntando: será que este homem, vestido com esta roupa de pele de camelo, com este cinto nos seus lombos, será que este homem, com essa barba, com esse cabelo, será que ele não é o Messias? Será que ele não é o ungido de Deus? Não seria ele o Cristo? Estavam dando muita importância para João Batista. E João Batista então faz esta declaração que eu vou reler para você. Veja: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É tão surpreendente essa declaração que João está fazendo agora, que as pessoas que o ouviram compreenderam que a pessoa que viria depois dele era tão poderosa, mas tão poderosa que era impossível se imaginar, se calcular quão grande e poderosa era esta pessoa. Por quê? Porque João era considerado até como Messias, como o maior profeta que já surgiu. E ele aparece dizendo que não é nada perto daquele que virá depois dele. E quando ele diz: eu não sou digno de carregar as suas sandálias, naquela época somente carregavam as sandálias dos seus senhores os escravos. Carregar as sandálias de alguém era o trabalho de um escravo. Então João está dizendo: vocês pensam que eu sou alguma coisa? Vocês estão me achando grande coisa? Esperem o que virá. Esperem aquele que virá depois de mim. Ele é tão grande, ele é tão poderoso, que eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Ele é muito grande. E as pessoas ficaram admiradas. Quem seria tal pessoa? Jesus ainda não tinha se manifestado. E as massas estão curiosas. E João está fazendo uma declaração que não apenas envolve a grandeza daquele que viria depois dele, mas principalmente a obra que ele faria. Então agora eu vou reler esse versículo 11 e eu quero que você repita bem alto em seguida. Vamos lá. E eu, mais alto, e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bem alto: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Muito bem, você crê na palavra de Deus? Então vamos aplaudir a palavra do Senhor.
E nessas palmas vamos estar conscientes que nós estamos aplaudindo o Senhor Jesus. Ele é o Verbo de Deus. Ele é a Palavra de Deus. O nome pelo qual Ele se chama é a Palavra de Deus. Então aplaude a Palavra de Deus, sabendo que você está aplaudindo o próprio Senhor Jesus. Mas tem que ser a melhor salva de palmas que você já deu na tua vida. Tem que ser a salva de palmas mais forte e poderosa que você já deu, porque você está aplaudindo o maior de todos. Ele é grande, Ele é muito grande, Ele é demais. Aplaude. Eu quero que você abra a tua boca, e abrindo a tua boca dê glória a Deus. Isso, aplaude, dá glória. Isso, aplaude e glorifica. Isso, aplaude mais ainda. Isso, ao que era, ao que é, ao que será. Oh, glória, 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 glória. Isso, igreja, glorifica. Dá glória a Deus, glorifica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, recebe o louvor da tua igreja agora. E envia o teu poder. Em troca destas palmas, deste louvor, envia a tua virtude agora. Fala com cada pessoa que está aqui nesta igreja. Fala com cada pessoa que vai ouvir pelo rádio. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém. Oh, glória. Quem está sentindo o poder de Deus aqui? Aleluia. Então podem sentar, igreja. As multidões ficaram admiradas. Maior do que ele. Poxa, nós estamos achando que João Batista é muito grande. O maior profeta que já veio. Ele tem uma unção tão grande, quando as pessoas se aproximam de João Batista para receber o batismo nas águas, até soldados romanos começam a chorar que nem criança. Ele tem uma unção tão grande que só de ouvi-lo as pessoas se arrependem e choram. Ele está dizendo que virá alguém maior do que ele. Alguém tão grande que ele não é digno de fazer o trabalho de um escravo, de carregar as suas sandálias. Então esse alguém será grande demais, de uma maneira que nós não podemos compreender. E Jesus de fato disse, se eu não me engano é no Evangelho aqui de Mateus mesmo, no capítulo 11, versículo 11. Deixa eu ver se é isso mesmo. Olha aqui o que Jesus disse a respeito de João Batista. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Brincadeira. O maior que já nasceu de mulher, por maior que ele seja, ele não se sente digno de fazer o trabalho de um escravo para Jesus. Ele mostra a distância brutal que existe entre ele, João Batista, e o Senhor Jesus. Para ficar bem claro para a multidão que a pessoa que eles devem esperar é Jesus. E que Jesus é muito, muito maior do que ele. Virá depois, mas é muito maior do que ele. João Batista, o maior que já nasceu de mulher. Ora, se ele, o maior que já nasceu de mulher, não é digno sequer de fazer o trabalho de um escravo para Jesus, então quem seria digno? E João Batista diz isso porque ele está explicando para as pessoas, além de eu não ser nada, vocês estão pensando que eu sou alguma coisa, além de eu não ser nada perto dele, o trabalho que eu estou fazendo com vocês, de pegar vocês e batizar nas águas, não é tudo. Ele vai fazer um trabalho maior também do que este que eu estou fazendo. A vida espiritual de vocês, é isso que João Batista está dizendo. A vida espiritual de vocês não vai parar aqui no batismo nas águas. Há ainda algo a ser feito na vida de vocês, que é muito grande e eu não posso fazer. Somente aquele que é muito maior do que eu, pode fazer este algo muito grande na vida de vocês. O meu trabalho é limitado. Eu posso pregar o arrependimento, eu posso batizar vocês nas águas, mas eu não posso batizar vocês no Espírito Santo. E para que você entendesse melhor o que João está explicando, João, resumindo, estava dizendo assim:
Eu batizo com vocês com água, mas outro vai vir e batizar vocês com fogo. Eu sou pequeno e ele é maior, o maior que já existiu. Ele é grande demais. Eu batizo com água, mas ele vai batizar vocês com fogo. A vida espiritual de vocês vai ter que continuar, não pode parar no batismo nas águas. Vocês têm que esperar aquele que virá depois de mim, que vai fazer um batismo enorme. Um batismo tremendo que vocês não têm nem ideia. É um batismo com o Espírito Santo e com fogo. Preste atenção. O trabalho de João, o trabalho de pregar, de levar as pessoas ao arrependimento, o trabalho de pegar o pecador arrependido e batizá-lo nas águas, pode ser feito por nós, pessoas humanas. Mas a obra não para aí. O plano de Deus na vida de cada pessoa não se resume ao batismo nas águas, ainda que seja essencial o batismo nas águas. A pessoa tem que buscar aquele algo mais. Um batismo muito mais poderoso, um batismo com fogo. Agora, na cabeça do homem natural, na cabeça do homem carnal, e também para aquela multidão que ouvia João Batista, parecia ser um contrassenso. Espera um pouquinho. A água combate o fogo? A água apaga o fogo? Não estamos entendendo que batismo é esse com fogo? Será que ele vai depois nos fazer passar por uma fogueira? Será que esse outro que vai vir depois de João Batista vai usar o costume pagão das outras nações de fazer as pessoas passar pelo fogo ou caminhar por cima de brasas? Será que nós vamos ter que passar por um batismo com brasas, com fogo? E as pessoas pensando como seres humanos normais, como seres carnais, não podiam compreender que batismo com fogo é esse. Que obra é essa que ele faz? Agora, a água combate o fogo. Mas para que vai servir o batismo com fogo? Para você entender o que o batismo com fogo vai fazer, você tem que compreender primeiro o que o batismo com água faz. Qual é a função do batismo com águas? Então vamos pensar. O batismo com água é para lavar os pecados. Veja ali no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, versículo 16... Quando da conversão de Saulo, Ananias foi orar por ele e Saulo voltou a enxergar. Então Ananias diz para Saulo: e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então o batismo nas águas servia para quê? Para lavar pecados. E o batismo com fogo? Para que vai servir? Então nós vamos ver isso agora. Para que serve esse batismo com fogo? As pessoas pensam que simplesmente é poder. Agora eu vou querer poder na minha vida espiritual. Mas o batismo com fogo tem que ter uma finalidade, senão não seria batismo. Senão não seria um sepultamento, senão não seria um mergulho, senão não seria uma imersão. Será que o batismo com fogo é só para me dar poder? Para eu ter uma vida cristã poderosa só para isso? Não. Você vai ver que no mundo espiritual, tanto o batismo com água, como o batismo com fogo, que é feito só pelo Senhor Jesus, tem a mesma função, a função de purificar. Só que o batismo com água, ele pratica uma purificação em nós, limitada aos nossos pecados praticados. Mas o batismo com água não consegue lavar algumas coisas que estão dentro de nós. O batismo com água, ele lava os pecados, mas ele não consegue, por exemplo, lavar os nossos traumas. O batismo com água não consegue lavar os nossos temores e os nossos medos. O batismo com água, ele não pode lavar os nossos defeitos, porque isso faz parte da personalidade da pessoa. Faz parte de um pensamento viciado e errado, de uma mania que a pessoa tem. E o batismo com água não provoca isso. O batismo com águas, ele se limita a lavar os nossos pecados. Mas o batismo com fogo, ele vem para fazer aquela purificação que o batismo com águas não pode fazer totalmente. Por isso que o batismo com fogo, ele entra em seguida
para purificar a pessoa de traumas complexos, medos, fobias, manias e coisas que estão dentro dela. Então nós vamos ver lá no Antigo Testamento a profecia que Deus havia feito 700 anos antes de Cristo a respeito desta obra de purificação. Vamos no profeta Isaías capítulo 4, no versículo 4. Vamos ler o que está escrito lá. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. A versão da Bíblia Revista e Atualizada, ao invés de espírito de ardor, está escrito espírito purificador. A Bíblia de Genebra também, ao invés de espírito de ardor, usa espírito purificador. Mas você vê aqui na Revista e Corrigida, que é esta versão que eu estou lendo, que eu acho que é a versão mais bela da Bíblia, você vê que aqui coloca como espírito de ardor. Quando o Senhor lavar a imundícia com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, espírito que arde, espírito que queima, espírito de fogo. Quando a Revista e Atualizado, a Bíblia de Genebra ou a Bíblia Vida Nova traduziu como espírito purificador, tirou um pouco do brilho do que é esse batismo que o Senhor Jesus opera, porque aqui está dizendo que é o Senhor mesmo que vai lavar a imundície, algo que está dentro da pessoa e que não é lavado com água, que somente o espírito de justiça. Ora, o Espírito Santo é aquele espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai lavar a imundícia com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, com o espírito que arde, com o espírito de fogo, com o espírito que queima. Continuando a leitura no versículo 5. Criará o Senhor sobre toda a habitação. Passa um traço aí debaixo de habitação. Criará o Senhor. Veja que é só o Senhor que pode criar. O ser humano, quando ele cria em cima das coisas que Deus já criou. O homem não faz surgir as coisas do nada. Mas o único que tem poder para criar é Deus. Criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Está prometendo sobre a habitação uma nuvem de dia e um resplendor de fogo à noite, e uma glória que protege sobre toda a habitação. Que habitação é essa? Estaria Deus se referindo às paredes de concreto, alvenaria, às construções de ferro e aço? Veja lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19. Mas não sai daí de Isaías, mantenha a Bíblia marcada aí também. Vamos lá ver, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Está escrito assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Faz a ligação, habitação com o nosso corpo sendo o templo do Espírito Santo que habita em nós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Sobre toda habitação haverá uma glória, haverá proteção. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, que pertence a Deus. Muito bem, estamos casando coisa com coisa, estamos encontrando a chave. Agora voltando para Isaías capítulo 4, o versículo 6 diz assim: e haverá um tabernáculo para sombra contra o calor de dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Surgiu a palavra tabernáculo.
Habitação, tabernáculo. O tabernáculo foi a primeira igreja que Deus mandou construir. Foi o primeiro templo do verdadeiro Deus. Então, ao comparar a habitação com o tabernáculo, está dizendo que este tabernáculo aqui, que é o nosso corpo, tem que ter a mesma glória que havia no primeiro tabernáculo, na primeira igreja. Porque agora Deus não habita mais em tenda. Deus não habita mais em tabernáculo. Deus habita no nosso corpo. Então vamos ver o tabernáculo, o primeiro tabernáculo, no livro de Êxodo, no capítulo 40, no versículo 34. Vamos ler. Êxodo 40. Você está aprendendo a palavra de Deus? Acompanhe com atenção. Porque o plano de Deus na tua vida, que João Batista resumiu de uma maneira magnífica, precisa ser compreendido por você. Êxodo 40, 34 diz assim: então, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então, igreja, preste atenção agora. A água só pode descer da nuvem. Então, o que você tem figurado aí nesta nuvem durante o dia? A água. João disse: na verdade eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A profecia de Isaías prometeu que sobre toda habitação haveria uma glória protetora, e haveria uma coluna de nuvem de dia e um fogo resplandecente à noite. Isso o tempo todo. Comparamos com o primeiro tabernáculo, sabendo que nós somos o tabernáculo de Deus. O que acontecia com aquele primeiro tabernáculo? A coluna de nuvem o tempo todo em cima, de dia. Quando as pessoas do arraial, ali, o povo de Israel, olhavam para o tabernáculo e viam aquela nuvem durante o dia, sabiam que a glória do Senhor estava sobre aquele lugar. E de noite, quando escurecia, não era mais a coluna de nuvem que se manifestava, mas era uma chama, um fogo que estava sobre a tenda, mas a tenda não queimava. Resplandecia aquele local, iluminava o arraial. Qualquer pessoa que olhasse para o tabernáculo percebia, compreendia imediatamente que ali estava a presença de Deus. O que o Senhor quer fazer na tua vida? O que Jesus veio para fazer na tua vida? Ele comprou o teu corpo. Ele te comprou por grande preço. E Ele veio para te purificar, para te queimar com fogo. Ele mesmo se assentando para te purificar, para tirar toda a impureza que o batismo nas águas não conseguiu retirar. E Ele está te purificando por quê? Porque o teu corpo agora é o tabernáculo de Deus. Você é a igreja que anda. Você é a igreja que se move sobre a terra. A glória de Deus tem que estar repousando sobre a tua vida. E se você receber esse batismo glorioso do Senhor Jesus, esse batismo com o Espírito Santo e com fogo, você vai sofrer uma transformação tão tremenda que as pessoas do mundo, quando olharem para você, vão perceber que há algo mais na tua vida. Seja de dia ou seja de noite, em qualquer hora que eles olharem para a tua vida, eles vão ver resplandecer no teu rosto e sobre você o Espírito Santo de Deus. Você vai andar e o fogo do Espírito Santo te acompanha. Você está dormindo e o fogo do Espírito está sobre ti. Em todas as suas jornadas, por onde você caminhar, a glória do Senhor te acompanhará. João Batista disse: eu faço a primeira purificação, mas vocês têm que querer mais. Batismo nas águas não é tudo, disse João Batista.
O que eu estou fazendo aqui é pequeno, perto daquilo que Ele tem para fazer em você. Ele quer queimar com fogo, Ele quer batizar você com fogo, com o objetivo de te purificar. Então vamos ver ali, profeta Zacarias capítulo 13, quase no final do Antigo Testamento você encontra o profeta Zacarias. No capítulo 13, no versículo 9, aqui está escrito assim: e farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Uma purificação que aumenta a tua comunhão com Deus. Você sabe que as nossas impurezas nos separam de Deus. O batismo com o Espírito Santo e com fogo, ele vem para queimar, nos aperfeiçoar e aumentar a nossa comunhão com o Espírito de Deus. Mas esta comparação que Zacarias fez no capítulo 13, versículo 9, vamos explorar um pouquinho mais, vamos penetrar um pouquinho mais. Eu vou purificar, diz o Senhor, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Como é que se prova o ouro? Como é que se purifica a prata? Como é que se trabalha com esses metais preciosos? Como que se dá a sua descoberta? É assim, o garimpeiro, ele olha para a terra, não tem uma pepita à mostra, mas ele sente que ali no meio das entranhas da terra, ele sente que ali dentro da terra tem ouro, tem prata. Ele sabe que ali tem coisa valiosa. Então ele começa a procurar. Ninguém garante para ele que tem, mas ele tem uma fé. Ele acredita que ali escondido no meio daquela terra, no meio daquele lodo, tem algo precioso. Então ele começa a procurar, ele começa a cavar. Ninguém mais do que ele acredita que vai achar. E ele vai cavando, às vezes cava muito, dia após dia, procurando. Ele tem aquela febre, aquela obsessão, ele precisa achar. Até que finalmente ele toca em algo que não é uma pedra comum. Ele toca e ele sente que é uma pepita de ouro. Quando ele pega esta pepita na mão e a examina, ele vê que ela tem peso, que é ouro. Mas no estado em que ela foi achada, ela não vale muita coisa. Porque ela tem muita terra, muita sujeira no seu interior. Tem inclusive outros metais que não são preciosos. Tem ferro, tem chumbo, tem zinco, tem níquel. Tem tudo quanto é mineral da terra, está ali nas entranhas daquela pepita de ouro. E ele diz, eu preciso purificar essa pepita. Porque nesse estado que ela está, eu sei que ela é valiosa. Mas no estado que ela está, nenhum joalheiro, nenhum mercador de ouro vai me pagar muito por ela. Eu preciso trabalhar nessa pepita aqui, para que ela se torne valiosa, preciosa, para que as pessoas olhem e deem o valor que eu sei que ela tem. Mas no estado que ela está não vale nada, ninguém dá valor algum, está cheia de lodo, de sujeira. O que o garimpeiro faz? Ele começa a purificar aquele ouro, ele acende o fogo, coloca a pepita bruta, suja, numa espécie de candinho, que tem um biquinho parecido com um bico de café, de uma chaleira, de uma leiteira, um bico de uma leiteira para ser mais preciso, e ele acende o fogo, e ele deixa aquela pepita dentro do fogo, dentro daquele candinho, ele deixa ela ali esquentando. E ele deixa o fogo e vai aumentando o fogo. E ele vai mantendo aquele fogo forte, até que o fogo começa a mexer na estrutura, nas moléculas de todos aqueles metais e todos aqueles elementos que estão aglutinados, misturados. Então começa a derreter o ouro, começa a derreter os outros metais. Mas as moléculas não se misturam. A terra vai para o fundo
E quando aquele ouro que foi passado pelo fogo, ele se derrete, ele se desmancha, o garimpeiro, ele vira aquele candinho e ele faz escorrer para um outro vasilhame, um vasilhame limpo. Ele faz escorrer aquele ouro derretido. E fica no fundinho ali daquele candinho, ficam as impurezas. Tudo que não é ouro, terra, pedregulho, outros metais, ficam tudo no fundo. E ele separa o ouro dos outros metais. Ele coloca tudo num vasilhame limpo. Você está compreendendo isso? Mas ele olha para aquele ouro que agora passou pela primeira purificação, e ele sabe que não está totalmente puro, porque só passou pelo fogo uma vez. A Bíblia diz que o ouro passa 7 vezes pelo fogo. Quanto mais aquele ouro passar por este processo pelo fogo, mais puro ele ficará. Na 7ª purificação, ele se torna praticamente um ouro puro. Mas mesmo quando você vê, por exemplo, uma barra de ouro sendo vendida em qualquer lugar, ou você vê a foto de uma barra de ouro, você já viu uma foto ou uma barra de ouro? Quem que já viu uma foto de uma barra de ouro? Já, né? Pelo menos a foto, pastor, eu já vi. Você já notou que na barra está escrito 999999? Você percebeu que é tudo 999 lá embaixo? Está escrito ouro. Ouro 99999. Por quê? Porque apesar do ouro já ter sido purificado várias vezes, ele não é 100% puro. Ele não pode ser reputado como um ouro 100% puro. Porque não existe ouro 100% puro. É 9999999. É dízima periódica aí, é 9999. Não existe ouro 100% puro. É o máximo que um garimpeiro, um ourives consegue purificar o ouro. Mas esse é o valor do ouro. Então o ouro, quando ele passa por muitas purificações, ele fica quase que totalmente puro. E ele quase que totalmente puro passa a ter valor comercial em qualquer lugar do mundo. Tanto é que o ouro é o dinheiro preferido em todas as guerras. Quando acontece uma guerra no mundo, o dólar perde o valor, o marco alemão perde o valor, o ien perde o valor, as moedas do mundo perdem o valor. Mas se você viajar com ouro, você converte em dinheiro em qualquer lugar do mundo. Os fugitivos sempre preferiram fugir com ouro. Por quê? Porque o ouro, depois de purificado, ele passa a ser reconhecido como algo de valor em qualquer lugar do mundo. Qualquer pessoa que olha dá valor para o ouro na hora. O que isso quer dizer, meus amados? Deus está dizendo: eu vou te purificar como se purifica o ouro. Eu vou te fazer passar pelo fogo. O que é isso? Você foi achado pelo garimpeiro Jesus Cristo. Ele te encontrou num estado nas entranhas da terra. Ele sabia que você estava lá no lodo. Ele sabia que você estava na sujeira. Mas ele foi cavando, ele foi te procurando, ele te achou. E ele olhou para você. Você estava imundo. E ele disse: o mundo não vai te dar valor algum do jeito que você está. Do jeito que você está. Eu sei que você tem valor, mas ninguém no mundo vai te dar valor. Mas eu vou te fazer passar pelo meu fogo. Eu vou te fazer passar pela minha purificação. E eu vou te purificar de uma tal maneira que em qualquer lugar do mundo, para onde você for, em qualquer lugar da terra que você estiver, qualquer pessoa que olhar para você vai ver que você tem muito valor. Você é uma pepita do reino de Deus. E Deus fala: eu vou fazer essa purificação. Mas tem que passar pelo fogo. E esse processo de passar pelo fogo é doloroso. Você pensa que é fácil para o ouro passar pelo fogo? Ele está lá estabilizado, ele está frio. Ele é sólido. Mas ele tem que se desestabilizar. As suas moléculas, as suas entranhas têm que ser movidas. O ouro tem que se derreter pelo fogo. O fogo queima. Ele tem que se derreter pelo fogo. E ele se derrete. E ele se rende na mão do garimpeiro. Você está compreendendo isso? Passar pelo fogo é doloroso. É um processo doloroso. Que vai ter que mexer com as tuas entranhas.
para tirar essa frieza que você tem, para tirar a dureza que você tem, para tirar as impurezas que você tem. E quando o garimpeiro Jesus Cristo vem com fogo do Espírito Santo e passa por você, ainda que isso te pareça doloroso, quando ele te passar para o recipiente, para outro recipiente, ele já passa para você, nesse mesmo recipiente aqui, ó, nesse mesmo vaso. O nosso corpo é um vaso de Deus. Ele derrama você aqui dentro, ele molda você por dentro, ele te faz de novo, e através do fogo do Espírito Santo, ele tem poder para te transformar numa pessoa muito melhor do que você é. Ele tem poder para fazer de você uma pessoa excelente, uma pessoa valiosa. E quanto mais você passar pelo fogo, quanto mais você deixar Jesus te amolecer, te derreter, quanto mais você deixar ele te moldar, mais puro você vai ficar, mais comunhão você vai ter com ele. E esta purificação, disse João Batista, eu não posso fazer. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. É o começo. Se arrepende, batiza nas águas, é o começo. Mas a vida espiritual não é só isso. Vocês têm que buscar aquele algo mais, o batismo com o Espírito Santo e com fogo, que infelizmente eu, João Batista, não posso fazer, que infelizmente o pastor João Ribe Palharim não pode fazer. Mas tem alguém maior do que nós, alguém muito grande. Ele é tão grande que nós não somos dignos de carregar a sua sandália. Ora, se nós não somos dignos disso, quem será? Ele é grande demais, ele é muito poderoso, mas ele, com todo esse poder, ele vem e te batiza com o Espírito Santo e com fogo. Só ele pode fazer isso. Só ele pode passar você pelo fogo. Quer dizer que é uma obra muito grande. O batismo com o Espírito Santo e com fogo, para ser feito pelo maior de todos, é uma obra grande demais, que a pessoa tem que buscar. E eu quero mostrar para você que neste processo você vai ter mais comunhão com o Senhor, e Ele tem poder para ir te purificando, 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 purificando nesta vida, nesta jornada. Não é que o tabernáculo tinha o fogo e a glória de Deus em toda a jornada? Você vai ter o fogo do Espírito Santo te purificando em toda a jornada. Mas mesmo assim, meu querido, mesmo com toda a purificação do fogo, você não vai ficar 100% limpo. Sabia disso? Com uma barra de ouro. A barra de ouro passa por tudo quanto é fogo possível, mas não fica 100% pura. Aqui neste mundo, nós vamos passar várias vezes pelo fogo através do Espírito Santo, e temos que passar. Quanto mais passarmos, mais puros seremos. Mas por mais que a gente passe pelo fogo do Espírito Santo, jamais ficaremos nesta vida 100% puros. Mas se nós não formos 100% puros, nós não vamos entrar no reino do céu. Você concorda com isso? Porque lá não entra impureza. Por mais que eu passe pelo fogo, poxa, João Ribe, como você tem defeito? E eu sei que eu tenho. Por mais que eu procure me santificar, eu sempre me ajoelho para orar a Deus e pedir perdão. Por mais que eu queira ser santo, eu chego na presença dele, que é tão grande, e eu digo, como eu sou miserável, como eu sou pecador. Por mais que você passe pelo fogo, você não tem condição de chegar diante dele, bater no peito e dizer, eu sou 100% puro. E ninguém conseguirá isso nessa vida, não. Mas se a gente não for 100% puro, não vai entrar no céu. Nós temos que ficar 100% puro. Quem é que vai fazer esta purificação final, então? Vamos ver aqui no profeta Malaquias agora, no capítulo 3, no versículo 2. É o último livro do Antigo Testamento, profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Não tem ninguém 100% puro para suportar esse dia. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer?
porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata. E purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Preste atenção, meu amado, minha amada. No dia da volta do Senhor Jesus, Ele vai nos encontrar no estado em que nós estivermos. Um estará mais purificado do que o outro. Um terá passado mais pelo fogo do que o outro. Mas todos nós estaremos, na verdade, impuros. Impuros, porque não há homem nem mulher 100% puro. Se nós não pecarmos de boca ou de gesto ou de atos, nós vamos pecar em pensamento. É tão surpreendente a nossa culpa que Jesus disse o seguinte: se alguém olhar em alguma mulher para cobiçar, em seu coração já adulterou com ela. Se alguém se irar contra o seu irmão, já cometeu homicídio. Matar não é só dar tiro ou facada, ou envenenar, ou enforcar, ou esganar uma pessoa, mas até se irar com uma pessoa nos faz culpados. Então quem subsistirá no dia da sua vinda? Quem ficará de pé diante dele? Porque apesar de todo o nosso esforço, diante dele, nós ainda estamos sujos. Nós ainda estamos impuros, e um pouquinho só de impureza nos condena. Mas ele virá como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele vai vir pessoalmente para fazer a purificação final. Esse 1% que ainda falta. Você que é 99,9. Esse 1% que ainda falta. Preste atenção. Esse 1/10 que ainda falta. Esse 1/1000 que ainda falta. Você que é 99,9. Falta só um pouquinho. 1/1000. Falta só um pouquinho. Mas tem um pouco de impureza que te deixa do lado de fora. Mas ele virá com fogo. Ele mesmo, ele se assentará naquele dia, e ele te trará diante dele, e ele te dirá: meu servo, minha serva, eu vim aqui para te purificar completamente, para te levar comigo naquele reino de glória. Eu vou me assentar com você agora, eu vou te purificar, a purificação final. Eu sou como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Eu vou te limpar totalmente agora. Aí, estando nós purificados, nessa purificação final, que é pelo fogo, amém, igreja? Que é pelo espírito de ardor, então nós subiremos. Aí poderemos estar para sempre com o Senhor. E você viu uma coisa interessante nesse versículo aqui, final, no versículo 3? Vou reler. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata. E purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Tem gente que pensa que ofertar é dar dinheiro para pastor. Tem gente que se recusa a ofertar. Mas a oferta existe para você adorar a Deus. Não existe adoração a Deus sem oferta. Pessoa que deixa de ofertar está sendo injusta com Deus, porque ela se recusa a dar para Deus o melhor. Só que no estado que nós estamos de impureza, as nossas ofertas também são impuras. Mas quando ele praticar a purificação final, 100% puros, aí nós poderemos dar ofertas de justiça para Deus. O que isso quer dizer? Que a oferta não vai acabar. A oferta não vai se esgotar. Mesmo depois da volta de Jesus, vai continuar havendo oferta. Por isso que a pessoa tem que ter o coração aberto na hora de ofertar. Tem que tirar essa avareza do coração. Tem que se limpar dessa avareza, desse pandurismo. Tem que aprender a adorar a Deus com a oferta, com o melhor. E depois da volta de Jesus, vamos trazer para Ele ofertas em justiça. E quando Ele fizer o novo céu e a nova terra, está escrito lá no penúltimo capítulo de Apocalipse, está escrito que os reis da terra e as nações virão e trarão honras e glórias ao Senhor. Honra e glória na Bíblia é oferta.
Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, diz a palavra de Deus. Nós vamos ter que continuar ofertando, mesmo depois, quando houver o novo céu e a nova terra. Só que a nossa oferta aí será oferta de justiça. Nós vamos ofertar com pureza e estaremos apresentando ofertas puras ao Senhor. Por isso que aqui no capítulo 3, verso 4 de Malaquias, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Ora, antes de haver Satanás, antes de haver Lúcifer, quando não havia maldade no mundo, quando não havia iniquidade, quando não havia pecado, a oferta era pura. A oferta era feita com justiça. E Deus está dizendo, então depois daquela purificação final, que Ele mesmo fará, que o Senhor Jesus executará com fogo, então aí novamente se trarão ofertas em justiça, como nos primeiros dias, como no princípio, quando não havia o mal ainda. Deus sempre vai querer oferta, igreja. A pessoa que não oferta está pecando contra Deus. Estou fazendo esse esclarecimento porque a oferta vai continuar nos acompanhando por toda a eternidade. A pessoa que não consegue hoje praticar oferta, que é avarenta, que não dá, que fala mal das igrejas, que fala mal dos pastores, que não oferta, essa pessoa não está sendo purificada no bolso, não está sendo purificada no coração. O coração está cheio de rapina, de avareza, de dureza. Tem que passar pelo fogo, tem que quebrantar. A pessoa tem que se derreter na presença do Senhor. Muito bem, mas quando Ele vier, como fogo de ourives e como sabão dos lavandeiros, quando Ele vier com aquele fogo e se assentar para nos purificar e tirar aquilo que ainda resta de impureza, aquele mesmo fogo que Ele vai usar para nos dar a purificação total, aquele mesmo fogo que para nós é uma bênção de purificação, será para o ímpio destruição e condenação. Aqui em Malaquias ainda, capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Lógico, vamos ter que passar pelo fogo. Todo mundo, quem já é puro, vai se tornar mais puro ainda. Aquele dia vem ardendo como forno, com fogo. Vai ter que fazer a purificação. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Vem, aquele dia vem, está chegando. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Eu pergunto para você, quando a palha, aqui está dizendo que os ímpios serão como palha, quando a palha passa pelo fogo, ela subsiste ou ela desaparece? A palha consegue resistir o fogo, sim ou não? Ela desaparece, ela some. Daquela cinza, o Senhor assopra, desaparece. Ele disparará com o assopro da sua boca, diz no Salmo de número 1. A palha não resiste ao fogo, mas ele vem para purificar. Quem já é ouro, quem já é prata, ainda que não esteja 100% puro, vai passar pelo fogo. Eu pergunto, nesse dia que vem ardendo como forno, quando o ouro e a prata passa pelo fogo, evapora, sim ou não? Evapora? Não. Derrete, não derrete? Mas não some. E o que nós aprendemos quando o ouro e a prata passa pelo fogo? O que acontece? Se purifica. Então, o dia vem ardendo como forno. Para o ímpio, para o soberbo, aquele que fala, não preciso de Deus, não. Eu não preciso, eu acredito em Deus, não preciso de igreja. Que culto esse negócio aí, isso é babaquice. E entrar na desses pastores aí, você vê? Nós fazemos o trabalho de João Batista. Nós só pregamos o arrependimento. O máximo que nós podemos fazer é passar você pela água e pregar a palavra só. Mas a obra completa, daí para frente, quem faz é o próprio Senhor Jesus. E ele vem passando como fogo do ourives, ou para queimar a palha, ou para purificar o ouro, para purificar a prata.
A palha não vai sobrar nada, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Queimou tudo. Versículo 2: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. O bezerro que está sendo cevado, ele fica num lugar trancado para que ele não ande. Ele tem espaço ali, mas um espaço cercado. E ali trazem toda a comida que o bezerro precisa no cevadouro, toda a água, toda a vitamina e todo o remédio que precisa. O que acontece com o bezerro no cevadouro? Torna-se um touro forte. Um touro muito forte. Agora, você vê, por exemplo, a carne que o Brasil produz, a carne de boi. É uma carne que a Europa não quer comprar. É uma carne que os Estados Unidos não querem adquirir. Por quê? Porque o nosso gado está solto por aí e o nosso terreno é muito acidentado. Então, quando o bezerro, ou o boi, ou a vaca estão pastando, já é um sacrifício achar comida. E para achar comida, o boi, a vaca, o bezerro, tem que subir e descer morro. Tem que subir e descer encostas. E quando o boi, o bezerro, vai andando, se esforçando para conseguir um pouquinho de grama, um pouquinho de água, o que acontece? A carne vai enrijecendo, vai ficando dura. Os músculos enrijecem. A carne do Brasil, a carne de boi do Brasil, não presta para exportação. Porque eles comem essa carne lá fora e falam que carne dura. Eles preferem carne da Argentina. Porque ali não tem morros. Há só planícies e pastos verdejantes. Então o gado pasta ali e come muito sem esforço. É uma carne tenra, macia, saborosa, gostosa. Muito bem. A palavra está dizendo que nós vamos crescer como bezerros do cevadouro. Quer dizer, nós vamos estar num espaço cercado. Qual é o espaço cercado que nós estaremos? A cidade santa. O que nós vamos receber naquele lugar? Só bênçãos de Deus. Vamos ser tratados de dia e de noite. Aliás, não haverá mais noite, nem sol para iluminar a cidade, porque a glória do Senhor iluminará. E o Senhor será a sua lâmpada, diz em Apocalipse. Então nós vamos ficar num lugar com espaço cercado, onde só há delícias, e é ali que nós vamos crescer de verdade, crescer por toda a eternidade, como bezerros no cevadouro. Mas para o ímpio, o que vai acontecer? Ele vai desaparecer, vai ser como a palha que é consumida. Você precisa então, vamos lá, vamos ver o que você precisa, porque aqui nós temos pessoas pela primeira vez na igreja, visitantes, nós temos pessoas ouvindo pela rádio. Nós temos pessoas que já estão algumas vezes aqui conosco, mas não resolveram nada na vida ainda, só estão ouvindo. Nós temos pessoas que estão na igreja, que já se batizaram nas águas, mas ainda não foram seladas com o Espírito Santo, nem com fogo. Nós já temos pessoas aqui que já passaram pelo fogo, mas ultimamente nem estão mais procurando o fogo, nem estão mais querendo passar pelo fogo, não vem mais na reunião do Espírito Santo, arruma outro compromisso, não vem mais. E nós temos pessoas aqui que estão desviadas, afastadas da casa do Senhor. E o que é pior, aquele dia vem ardendo como forno. Aquele dia está chegando. Então, todas essas pessoas que eu mencionei vão ter que tomar uma atitude agora. Porque aquele dia vem. E olha, quando Malaquias escreveu isso 400 anos antes de Cristo, o dia já estava sendo anunciado. Imagina agora então. Jesus diz em Apocalipse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um conforme as suas obras. Você é ímpio, teu galardão é mau, tua recompensa é má. Você é justo, o teu galardão é bom. Você, além de justo, você praticou a justiça, você se esforçou, você fez a obra, você cooperou com o reino, você promoveu a obra de Deus. Então a tua recompensa é maior. Aquele dia está chegando, ele vem, ele diz: eis que cedo venho. Já tem quase 2000 anos que ele falou isso. E ele está chegando.
A qualquer momento ele pode chegar. Ele disse: o Filho do Homem virá numa hora em que ninguém imagina. De surpresa. Aquele dia vai nos pegar de surpresa. Pode ser que hoje você estará deitado na sua cama e poderá ser que os anjos escondidos nas nuvens dos céus comecem a tocar as trombetas do arrebatamento. Pode ser que aquele dia chegue essa noite, ou chegue essa semana, ou chegue este mês. Jesus nos mandou vigiar. Já há quase 2000 anos atrás ele falou: vigia, hein? Vigia. Já para aquela geração ele dizia: vigia. Primeira coisa, João Batista vinha e pregava o arrependimento. As pessoas compreendiam que tinham pecados e que precisavam se arrepender. E a pessoa provava que estava arrependida quando passava pelo batismo nas águas, porque ali ela passava pela purificação da água. O que você tem que fazer? Se arrepender dos seus pecados. Receber o Senhor Jesus como teu único Salvador. No próximo batismo com águas, passar pelas águas. Muito bem, esse é o processo. Ah, passei pelas águas, e agora? Aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o processo continua. Agora eu quero o Espírito Santo de Deus. Agora eu quero ser purificado com fogo. Eu quero o fogo do Espírito sobre mim. Eu quero ser uma luz brilhando neste mundo. Eu quero andar na terra e a nuvem do Senhor sobre mim durante o dia. Eu quero estar à noite em qualquer lugar e aquela coluna de fogo repousando sobre mim. As pessoas têm que olhar para mim e têm que sentir que eu tenho algo a mais. Qualquer pessoa do mundo tem que olhar para mim e ver a presença de Deus na minha vida. Eu tenho que transmitir isso. Nós começamos pelo arrependimento. Então preste atenção, você que está aqui no nosso meio hoje, pela primeira vez ou pela segunda vez, eu não sei. Primeiro, arrependimento. Há coisas que eu não preciso do Espírito Santo para me mostrar que são erradas. Apesar do Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, há coisas que eu mesmo, analisando, eu vejo que são erradas. A minha consciência me mostra isso. E eu não posso continuar fazendo essas coisas que eu sei que são erradas. Eu sei que é errado fumar. O pastor não fuma. Os anjos não fumam. Jesus não fuma. Deus não fuma e no céu não vende cigarro. A minha consciência me mostra que fumar é errado. Eu tenho que me purificar desse vício, eu tenho que me arrepender. Tratamento de choque, cortar de uma vez. Se nós estamos reduzindo a quantidade de cigarro, não funciona. Tem que cortar de uma vez. Parar, cortar, através do arrependimento. Coisas erradas que a minha consciência me mostra que eu não posso continuar fazendo. Eu não preciso nem do Espírito Santo para analisar que eu estou fazendo coisas erradas. A minha consciência me mostra. Então preste atenção, você que está aqui. Você que está aqui. Às vezes você não consegue se libertar. Você tenta e não consegue. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você só precisa mostrar para Jesus o arrependimento. E você só precisa recebê-lo como libertador, como salvador, como Senhor. Dizer: eu quero receber Jesus como meu Senhor e como meu salvador. Eu quero mostrar o meu arrependimento e pedir perdão dos meus pecados. Eu quero fazer isso. Eu quero que Ele me perdoe através do arrependimento. E se você fizer isso, você começa o seu processo de purificação. Se ainda não é batizado nas águas, no dia que tiver o batismo nas águas, você desce as águas. Mas o processo começa aqui, agora. Você analisando, se arrependendo, recebendo Jesus como o único Salvador, como libertador da tua vida. Eu já orei por pessoas que não conseguiam de jeito nenhum parar de fumar. Fizeram várias tentativas. Eu tenho um irmão chamado Abrão, que ele fumou desde os 14 anos de idade. Fumava 2, 3 maços por dia, acordava com o cigarro na boca, fumava o dia inteiro, era uma chaminé. Tentou parar de fumar várias vezes.
chamávamos na igreja, vem, você que fuma quer se libertar, eu vou orar agora, vem pra cá. Ele vinha e não conseguia parar de fumar. Vinha e não conseguia parar de fumar. Um dia eu falei na igreja, você que fuma, vem aqui pra frente que eu vou orar. E veio pessoas pra frente. Ele falou, já fui tantas vezes nessa oração aí, não aconteceu nada. Mas tudo bem, eu vou de novo, vai. Só que nessa oração ele sentiu um fogo que veio no seu peito. Queimou de uma tal maneira, esquentou de um jeito, que a hora que ele se deu conta, tinha passado a vontade de fumar. Ele era um camarada que ficava olhando no relógio. A hora que o pastor der o amém, a bênção ao final, vou fumar lá fora. Ele ficava desesperado para fumar. Mas depois daquela oração que o fogo veio, queimou, purificou, passou a vontade e nunca mais fumou. Você vê? Então, como é que começa essa purificação? Eu me arrependo, eu quero. Eu estou falando de cigarro, mas tem um monte de coisas aí que você quer parar de fazer e não consegue. E você sabe que são erradas. Mas se você receber Jesus como libertador, e olha, Ele é tão maior do que eu, tão maior do que João Batista, que Ele vai fazer uma obra muito maior na tua vida. Ele vai te purificar com o Espírito Santo e com fogo. Você precisa receber Jesus agora. João Batista falou, vocês não têm que receber a mim, vocês têm que receber aquele que vem depois de mim. A Ele vocês têm que receber. Quantas pessoas aqui neste momento querem receber o Senhor Jesus como único Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto. Ergue bem alto a sua mão. Bem alto, ergue bem alto. Isso. Cada pessoa que ergueu a mão, agora em nome de Jesus, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente. Vem comigo aqui na frente. Vem pra cá. Estamos te esperando aqui. Vem aqui comigo. Todos que ergueram as mãos, venham pra cá. Vai chegando. Vem, meu querido. Vem, minha querida. Vem agora. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus por cada vida. Olha só. Olha o Espírito Santo trazendo as vidas aqui. Olha essas pessoas tomando a decisão correta. Vamos aplaudir mais o Senhor. Olha quanta alma chegando. Olha só quanta vida. Quanta vida que vai ser liberta. Vamos aplaudir mais. Eu quero chamar aqui na frente você que está afastado, afastada, sem igreja. Você, quem sabe, até no passado passou pelas águas, sofreu a purificação, mas não continuou o processo e saiu da igreja que você estava, ou mesmo daqui, saiu e voltou a se sujar, voltou a se contaminar. E você sabe, você conhece a palavra, você sabe que aquele dia da volta do Senhor vem ardendo como forno. E você sabe que não pode continuar nesta situação. Então você que está afastado, afastada, desviado, desviada, você que está sem igreja, o Espírito Santo de Deus está me usando agora para te falar, eu te amo. Eu não quero que você pereça. Eu não quero que a tua vida seja destruída. Fui eu quem te trouxe aqui hoje, porque eu quero te purificar. Eu quero te restaurar. Eu quero te transformar. Então você que está aqui no nosso meio agora e sabe que o Espírito Santo de Deus está falando com você, saia do teu lugar e venha aqui para frente agora em nome do Senhor Jesus. Não endureça o teu coração. Deixa o fogo do Espírito te derreter. Você vai passar pelo fogo agora. É um processo doloroso, mas ele vai te purificar. Ele vai te colocar num recipiente novo. Ele vai te pôr num vaso limpo. Isso, vem pra cá. Você que está desviado, desviada, vem correndo aqui pra frente agora em nome de Jesus. Aleluia. E eu quero chamar você que está aqui na igreja, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Você que está aqui e diz assim, pastor João Ribe, eu tinha o Espírito Santo, falava até em línguas, mas esfriei. Faz tempo que eu não falo em mistérios. Faz tempo que eu não sinto aquele fogo. Faz tempo que eu não passo pelo fogo. Então você que está aqui quer passar pelo fogo do Espírito Santo.
Você que não fala mais em línguas. Não desviou não, não desviou. Mas faz tempo que não fala mais em línguas. Venha aqui para frente agora em nome do Senhor Jesus. Venha para cá. Venha para cá. Porque você vai passar novamente pelo fogo. Vai vindo aqui para frente. Você que faz tempo que não fala em línguas. Você que faz tempo que não passa pelo fogo. Venha aqui para frente. O Espírito Santo está mandando chamar aqui na frente. Você que ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo e com fogo, mas tem muita vontade. Pastor João Ribeiro, é o meu sonho. Então vem para cá em nome do Senhor Jesus. Vem para cá. Oh glória, isso, venha. Venha para cá, você que quer passar pelo fogo. Mas tem que vir com esse espírito de arrependimento para passar pelo espírito de ardor, pelo espírito que arde, pelo espírito que queima. Oh glória, venha para cá. Você que ainda não é selado no Espírito Santo, venha para cá. Vem entrando aqui, vem entrando, vem entrando, vem entrando. Vamos entrando por aqui, olha. Vamos entrando por aqui. Vem, chega mais perto daqui, chega mais perto do púlpito. Tem muita gente, vem para cá. Vamos entrando, vamos distribuindo aí. Agora nós vamos fazer a oração de arrependimento. Você sabe, João Batista pediu uma coisa para as pessoas: frutos dignos de arrependimento. João Batista dizia assim: não adianta só passar pelas águas. Mostrem frutos dignos de arrependimento. O que é fruto digno de arrependimento? É um esforço de não fazer mais aquilo que você fazia de errado. Esse é o fruto digno de arrependimento. Não é só chegar aqui e pedir perdão e amanhã repetir o pecado. É você mostrar o fruto de arrependimento. Quando aparecer aquela oportunidade para pecar, você rejeita, não quero mais. Você abandona, você não quer mais. Fruto digno de arrependimento. É isso que o Espírito Santo de Deus quer ver na tua vida agora. Então vamos todos nós que estamos aqui na frente dobrar o nosso joelho. Eu vou fazer com eles esta oração e depois toda a igreja, atenção igreja, hoje nós vamos fazer a busca aqui do batismo com o Espírito Santo e com fogo. Amém? E toda quarta-feira, na Paz e Vida, às 8 da manhã, às 3 da tarde ou às 7 horas da noite, venha buscar o fogo. O batismo com o Espírito Santo e com fogo. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus Todo-Poderoso, perdoa agora os meus pecados. Me purifica através do meu arrependimento, através do teu perdão, pelo sangue de Jesus. Meu Pai querido, me purifica de todo pecado. Vem agora com o fogo do Espírito Santo queimar toda a impureza que há em mim. Purifica a minha mente, a minha alma, o meu coração, o meu espírito, o meu corpo. Passe agora este fogo através de mim e me santifica pelo teu Espírito Santo. Eu tenho direito a isto, porque hoje, diante da igreja, eu declaro que o Senhor Jesus é e sempre será o meu único e suficiente Salvador. Escreve, meu Deus, e confirma o meu nome no livro da vida, e não deixe que ele dali seja apagado, mas conserva o meu nome sempre brilhando aí na glória, porque no dia que o Senhor Jesus voltar, eu quero que ele me purifique 100% para eu morar na glória. Meu Pai querido, confirme esta obra, faça esta obra na minha vida, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Continue em espírito. Eu vou orar por você.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, o teu filho e a tua filha estão aqui na frente com os joelhos dobrados, pedindo perdão, pedindo com arrependimento e com desejo sincero de purificação. Estão pedindo ao Senhor que retire toda a iniquidade, que faça aquela purificação que só o Espírito de ardor, o Espírito Santo é capaz de fazer. Tira as manias, os complexos, os vícios. Tira, meu Deus, os defeitos de caráter e de personalidade. Tira, meu Deus, todo defeito que está entranhado na mente e no coração. E tudo aquilo que não te agrada, queima agora com o fogo do teu Espírito Santo. Queima toda impureza, Senhor. Esta é uma pepita valiosa. Esta pessoa vale muito, é altamente preciosa. E se o Senhor a purificar, ela vai valer mais ainda. Então vem e purifica esta pessoa que te pediu perdão. Esta pessoa que está pedindo o fogo do teu Espírito. Vem e purifica, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Diga amém, Jesus. Pode se levantar do seu lugar e vamos aplaudir o Senhor. Vamos dar uma grande salva de palmas para o Senhor. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.